Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de contribuirmos com a obra do Senhor, de devolvermos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um privilégio nosso, mas é apenas uma devolução de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. E o que nós pedimos é que o Senhor continue abençoando a tua igreja, a fim de que o bom uso seja feito para o avanço do reino. Também, ó Deus, agradecemos pelo privilégio que temos de ter os nossos filhos na casa do Senhor. Agradecemos por cada professor voluntário que dá uma parte do seu tempo para educar os nossos filhos, para semear em seus corações a boa semente do Evangelho. E nós cremos que é boa semente caindo em boa terra. Pedimos que ela brote, germine, cresça, frutifique para a glória do teu nome. E também pedimos agora, ó Deus, pela iluminação das nossas mentes, a fim de que a nossa consciência esteja cativa do Senhor e que a verdade do Evangelho possa vir fazer morada em nossos corações, nos desafiando, dirigindo, animando, corrigindo para a glória do Senhor. Nós rogamos, mediados por Cristo Jesus. Amém. Leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 34. Meus queridos irmãos, o evangelista Mateus diz que Jesus, olhando as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E não é apenas esta a vez, a situação que as Escrituras se referem às pessoas como ovelhas, e em especial a um povo a quem Deus chama para o seu cuidado. A figura da ovelha é uma figura muito comum dentro da cultura semita, em especial a cultura judaica. Ela estava relacionada do dia a dia, das coisas mais simples, do alimento até as ofertas culticas. A figura da ovelha era bastante conhecida e era importante para toda aquela cultura. E ovelha sempre representou a figura de indefesa, de alguém que por si mesmo não tem condições ou recursos de cuidar de si, de alguém que precisa da companhia, do cuidado, do rebanho, da comunidade, da coletividade, para se sentir seguro, protegido. A figura de alguém que precisa de uma voz, de um líder que lhe conduza a pastos verdejantes, a águas tranquilas. A figura é sempre a representação do homem carente de Deus. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós, como ovelhas do Senhor, precisamos do cuidado do Supremo Pastor. E Jesus também se apresenta como o grande pastor, o bom pastor, o Supremo Pastor, pelo qual dá a vida para as ovelhas. Nós somos, portanto, profundamente privilegiados por fazermos parte do rebanho do Senhor. Um dia Jesus deixou as 99 no aprisco, seguras, e foi buscar a cada um dos que aqui estão. Ele deixou o seu rebanho sob proteção e saiu para, no seu tempo, no seu momento e na tua história, resgatar a você. Você deve lembrar desse dia, você deve estar consciente desta realidade. O teu coração precisa rejubilar-se do fato de saber que o Supremo Pastor, o bom pastor, foi atrás de você e de mim, que estávamos perdidos, e nos trouxe para o seu aprisco, para um lugar seguro, onde nos deu alimento, onde nos deu água,
onde tratou as nossas feridas, onde retirou de nós os parasitas, os carrapatos, tirou os espinhos da nossa lã e nos deixou curados, saudáveis. Meus queridos irmãos, qual é o sentimento que você tem no coração quando percebe que tudo isso foi por você? Que o Senhor fez de você, que era um desgarrado, o seu rebanho particular, que andava exausto e aflito como ovelha que não tem pastor, e trouxe agora para a segurança do aprisco. O Senhor nos chamou e nós ouvimos a voz do bom pastor. E aqui estamos nós, reunidos neste aprisco, que é a igreja, o corpo de Cristo. Lugar onde Ele nos põe em segurança, lugar que é lugar de cura para nós. Lugar onde Ele nos trata, lugar onde Ele nos alimenta, lugar onde Ele nos dá água, lugar onde Ele vai retirar os seus carrapatos, os seus parasitas, vai limpar o seu casco e vai deixar você em condição de saúde plena. Isso tudo é a igreja. E se não for isso, para mim e para você, tem algum problema aí. A igreja é lugar de cura, precisa ser lugar de cura. No entanto, quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, ali por volta de 55 a.C., ele recebe informações acerca de uma igreja que ele mesmo plantou, de um rebanho que ele, pela graça de Deus, começou a juntar no aprisco para o próprio Senhor. A igreja de Corinto. E qual foi a sua surpresa ou a sua tristeza? Saber que a igreja de Corinto não estava sendo lugar de cura, não estava sendo lugar de tratamento, não estava sendo lugar onde as feridas eram saradas, onde os parasitas eram retirados, onde a ovelha engordava, bebia água fresca, comia pasto verdejante. Pelo contrário, a igreja que ele amou, que ele, pela graça do Senhor, deu início como ajuntamento do Senhor, se transformara num covil de lobos, não num rebanho de ovelhas. Ao invés de cura, de saúde, havia enfermidade, doença, havia brigas, confusões, divisões, partidarismo, promiscuidade, impureza. Aquilo que deveria ser um lugar de gente sã ou gente em processo de cura, estava sendo um lugar de adoecimento. E pasme, até mesmo quando eles se reuniam para celebrar a unidade do corpo de Cristo, eles transformavam a ceia do Senhor, a Santa Comunhão, a Eucaristia, o símbolo da unidade do corpo de Cristo, em motivo de confusão, de partidarismo, de divisão e de ferimentos. Assim era a igreja de Corinto. E aquelas ovelhas a quem Jesus olha e vê como ovelhas exaustas e aflitas que não têm pastor, a quem ele chama e faz-se pastor, quando deveriam ser ovelhas não exasperadas e não aflitas, estavam agora exasperadas e aflitas, como ovelha que não tem pastor, mesmo estando no aprisco. E Paulo inicia as palavras que nós lemos, dizendo a eles que não havia nenhum motivo para louvá-los. Diante daquela situação, mesmo que lá no verso 2, quando você puder olhar, Paulo inicia dizendo assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos-las entreguei. Paulo começa o capítulo dizendo: eu
louvo a vocês porque vocês retêm tudo que eu ensinei para vocês. E agora ele diz: eu não louvo vocês por coisa nenhuma, porque se vocês são bons de tradição, vocês são péssimos de conduta e de vida. Vocês retiveram o que eu ensinei, guardaram meus ensinamentos, mas a prática vocês não sabem viver. Vocês estão se engalfinhando, se degladiando. Há divisões, e as divisões eram divisões partidárias. Verso 18, verso 19 vai mostrar isso. Aquele povo gostava de partidos, gostava de divisão, gostava de confusão, gostava de futrica, de fofoca, gostava de escolher os seus representantes dos seus partidos dentro da igreja, e assim dividia o corpo de Cristo. Divisões partidárias, preferências, gostos, que estavam sobrepujando a unidade do corpo de Cristo, que estavam se tornando motivo de doença para a igreja. Mas havia também divisões socioeconômicas. Verso 20 e verso 21 vai mostrar isso. Os mais abastados não estavam nem aí para aqueles que passavam necessidades. Havia os que sofriam e havia os que podiam ajudar os sofredores, mas os que podiam ajudar os sofredores não estavam nem aí para os que sofriam. Eles comiam, enchiam o bucho, e eu vou usar assim mesmo, assim, que a expressão deve ser essa: eles comiam como glutões e não partilhavam, mesmo sabendo que no meio deles havia aqueles que estavam passando necessidade. Uns não tinham nem o que beber, outros enchiam a tampa de bebida, de vinho, a ponto de se embriagarem no culto, nas celebrações. E assim eles depreciavam a unidade do corpo de Cristo, representada na ceia do Senhor. Paulo diz: vocês são muito bons de ensino, são muito bons de tradição, retiveram tudo que eu ensinei, mas não conseguem transformar o que eu ensinei em prática. E a igreja, que era para ser um lugar de cura, se transformou em lugar de doença. Por isso eu não vos louvo. E porque vocês têm se conduzido assim, vocês estão vendo no meio de vocês muitos doentes, enfermos e alguns que têm morrido por conta disso tudo. E aqui a gente não vai romantizar dizendo que eram questões espirituais, afetivas. Os estudiosos dizem que havia enfermidade física também, fruto dessa confusão, fruto dessa bagunça, o que não é estranho para nós entender isso. Começa a confusão, fofoca, intriga, partidarismo, disse-me-disse, os ânimos ficam exacerbados, uma agressão daqui, uma agressão dali, as emoções se adoecem, naturalmente o corpo vai adoecer, e o que o texto nos leva a entender é que havia alguns que já haviam morrido em decorrência desta confusão. Que bênção essa igreja! Igreja fundada por Paulo, igreja primitiva, mas que tinha se transformado em um lugar de enfermidade, quando as pessoas deveriam estar sendo tratadas e curadas. E aí Paulo, usado pelo Espírito Santo, utiliza a própria ceia do Senhor de modo agora pedagógico, para que eles voltassem os olhos para o grande ensino da ceia, da Eucaristia, da comunhão, o que tudo aquilo significava, para ver se emulava, se despertava na mente deles qualquer reflexão que gerasse correção. Paulo, aproveitando aqueles elementos, o pão, o vinho, o rasgar do pão, o erguer do cálice, a carne, o corpo, tudo aquilo que aquela cerimônia, aquele rito trazia, aquele santo sacramento anunciava,
ele relembra a essência do Evangelho e aquilo a que a igreja deveria se prestar. O corpo de Cristo foi entregue em sacrifício por causa de cada um daqueles que compõem a igreja. Eles precisavam entender isso, que o fato de ter sido Cristo rasgado, ferido na sua carne, entregue à carne, recebido ali nas suas mãos os seus pés os cravos, na sua lateral a lança, o corpo literalmente rasgado e colocado numa cruz. Tudo aquilo fora feito para que cada um daqueles indivíduos hoje, naquele momento de Paulo e nos nossos dias, pudessem experimentar a bênção da comunhão. Jesus entregou o seu corpo para que cada um vivesse a comunhão do corpo de Cristo. A morte de Jesus tinha um alvo final, a composição, o ajuntamento do seu rebanho. Jesus morreu por causa de cada um daqueles que estaria então compondo o corpo de Cristo. Jesus deu o seu corpo em troca de um corpo maior, a noiva da igreja, os crentes, a igreja do Senhor. Se aquele sacrifício foi por cada um que compõe toda a comunidade dos santos, como é que eles estavam agora ignorando tão grande sacrifício por coisas tão minúsculas? Eles feriam mais uma vez o corpo de Cristo por causa das suas vontades, dos seus gostos, das suas manias, das suas esquisitices, dos seus pecados. Eles estavam mais uma vez sacrificando a Cristo, assim como fizeram aqueles soldados. Estavam incorrendo no mesmo pecado daqueles que mataram a Cristo, porque agora eles estavam matando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, aqueles por quem Cristo morreu. Depois ele volta para o sangue, e ele lembra que o sangue de Cristo foi vertido para constituir uma só aliança. O sangue de Jesus Cristo foi derramado a fim de que a dívida do pecado dos homens fosse paga. Lembrem que a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Assim como o sangue sempre foi presente na velha aliança, assim como a unidade de Israel estava em torno do sangue, do sacrifício que era feito no tabernáculo e no templo, na nova aliança, a unidade do corpo de Cristo está também em torno do sangue de Cristo, da igreja de Cristo, do ajuntamento do Senhor. O sangue lembra a nova aliança, a mesma aliança do Antigo Testamento que foi renovada no cumprimento profético do Messias. O sangue lembrava a unidade. Se o sangue lembrava a unidade, como é que aqueles irmãos estavam agora quebrando a aliança? Quando eles se degladiavam, brigavam por questões pessoais, criavam partidos, passavam por cima uns dos outros, não esperavam, fofocavam, criticavam uns aos outros, se devoravam como lobos e não como ovelhas. Eles estavam quebrando o pacto com o Senhor, eles estavam quebrando a aliança com o Senhor. É essa a ideia que o apóstolo Paulo nos traz. Por isso a gravidade do pecado que eles estavam, por isso algo foi tão intenso que Paulo diz: alguns de vocês estão doentes e outros estão morrendo, porque o que vocês estão fazendo não é coisa de somente importância. Vamos lá, meus irmãos. Nós nos preocupamos com muitas coisas, como igreja de Cristo. Nós nos preocupamos com os temas mais variados. Nós pregamos sobre tanta coisa, nós subimos nos nossos púlpitos, nos nossos palanques e falamos de tantos temas. Nós estamos preocupados com a situação do nosso país e falamos sobre a agenda progressista, que é realmente algo do inimigo mesmo para confundir a igreja. Nós falamos sobre
agenda LGBTQI, mais e mais e mais, e a cada novo dia surge mais uma nova palavra, uma nova letra, que nem eles mais sabem o que se definirem. É uma realidade, é terrível, precisamos ensinar. Nós nos inquietamos quando determinada tendência política começa a transformar em leis questões que são profundamente contrárias aos princípios cristãos. E nós precisamos, como cidadãos que somos, saber nos posicionar sim. Nós nos preocupamos com teologia da prosperidade, com igrejas que caminham com teologias que não são bíblicas, e nós concordamos que a teologia da prosperidade nada tem de evangelho. Ela foi forjada no mais profundo do âmago dos infernos. É isso que a Bíblia diz, que Satanás, se for possível, vai se travestir em anjo de luz para confundir os eleitos, e os seus ministros, que são os demônios, em ministros da justiça, ou seja, em pregadores. Nós nos preocupamos com tudo isso, mas nada disso é tão destrutivo para a vida da igreja do que fofoca, intriga, partidarismo e divisão no meio da igreja. Então deveremos nos preocupar também com isso, do mesmo jeito que nós nos preocupamos com todas essas situações que estão fazendo parte de uma agenda global, mundial, e que estão aí, e que nós como igreja precisamos agir profeticamente. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. O que o apóstolo Paulo fala, diz assim: examine-se a si mesmo. Ele não está dizendo aqui agora, examine os outros, aponte o seu dedo para o outro, veja o erro do outro. Ele está dizendo: você, igreja de Corinto, olhe para dentro de vocês, porque vocês são muito bons de teologia, vocês retiveram tudo que eu ensinei, mas são terríveis no amor, terríveis na prática, na comunhão. Ou seja, vocês têm anulado a mensagem da cruz. Eu morri. Se Jesus estivesse falando diretamente para eles, eu morri para que vocês fossem um só corpo. Eu morri para que vocês vivessem em unidade. Eu morri para que esse povo que anda exausto e aflito como ovelha que não tem pastor, venha para este lugar e seja curado. Mas quando as pessoas vêm e ao invés de serem curadas, são feridas, adoecidas, porque nós nos apegamos aos nossos gostos, e tantas vezes nos apegamos até a leis, a projetos, e ferimos e matamos. Se aplica exatamente o que o apóstolo Paulo falou aqui. Eu elogio vocês porque vocês são muito bons de projeto, muito bons de ensino, mas não tenho nada que elogiar quando diz respeito à vida. E eu confesso para vocês, se Paulo estivesse aqui, ele fala, na verdade, não com essas palavras, que o que vocês têm feito é pior do que qualquer outra coisa, porque vocês estão matando a vocês mesmos. Uma igreja que vive dividida, uma igreja que vive se engalfinhando, uma igreja que vive com fofoca, uma igreja que vive com partidarismo, não precisa de Satanás para lhe perturbar. Ela mesma se destrói. Satanás não se dá nem ao trabalho, não se dá. É fogo amigo, é o inimigo interno. Mas eu creio, meus irmãos, que a nossa igreja, que a igreja de Cristo, que o remanescente fiel, é o melhor lugar que o Senhor estabeleceu para que nós vivamos, para que nós criemos os nossos filhos, para que nós exerçamos os nossos dons, para que nós cumpramos o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. A nossa igreja, a igreja é lugar de cura. Você tem que dar glória a Deus. Se você não fosse presbiteriano de Resende, você saberia dar glória a Deus. Mas como é? Mas no seu coração dê glória a Deus aí. Glória a Deus! Foi por você, é para você. Esse é o melhor lugar do mundo. Aqui, eu estou falando da igreja presbiteriana de Resende também. Esses dias, não está nem no esboço, mas lembrei. Eu postei um convite do culto que nós vamos ter amanhã à noite lá na academia. Culto alusivo ao dia do exército. Aí eu recebo um comentário no privado. Já chegou assim, com os pés no peito.
convite participe do culto alusivo ao dia do exército, tal. Aí a pessoa já vai e comenta assim: muita hipocrisia. Eu até fui ver, eu conheço. Muita hipocrisia. Porque a igreja está cheia de hipocrisia, porque se as pessoas se preocupassem mais umas com as outras. Aí eu respiro, pergunto: respondo ou não respondo? Eu vou responder, porque quem fala que quer, quem fala assim tem que estar preparado também para receber. Eu pergunto: e essa moça tinha sido minha ovelha? Botei não entendi nem as palavras nem o tom, mas também não respondi, não esperei ela fazer a tréplica, e aí fiz um textinho. O resumo do textinho é o seguinte: minha irmã, a igreja não precisa de novos reformadores, a igreja precisa de gente santa. Ao invés de você criticar, você poderia estar procurando a sua igreja e tentando servir de alguma maneira. Você está sendo pastoreada por alguém? Eu sei que ela não está, ela está desigrejada. Então, é tipo. É quem está fora criticando quem está dentro. Não, a gente está falando aqui porque está lavando roupa suja dentro de casa mesmo. Você poderia estar fazendo. De que maneira você tem servido? Você já procurou o seu pastor para falar tudo isso que você me falou? Eu sabia que ela nem pastor tinha. A igreja é o melhor lugar do mundo. Resumo: minha irmã, se a igreja é tudo isso que a senhora está falando, saia da igreja, fique fora, vá para o mundo. Por que a senhora iria optar estar num lugar que tem te feito mal? Vá para lá, espera lá fora. Aí ela me respondeu depois assim: acho, não, eu falei com sim, eu mudei o tom porque texto digitado não tem tom. Eu estou imaginando que ela deve ter ficado meio atordoada. Não, eu falei para o senhor assim, porque eu não confio no senhor. Eu disse: pode continuar confiando, mas como mensagem não tem tom de voz, nem olho no olho, as minhas palavras permanecem. Pode ficar aí, eu não vou apagar não. Ela é isso mesmo. Procura uma igreja. Está sendo cuidada por alguém? A igreja tem tudo isso mesmo. Tem gente hipócrita, tem gente cri-cri, tem gente chato. Mas aqui é o lugar onde os doentes vão ser tratados e vão ser curados. A gente só não pode se acostumar com o hipócrita, com o cri-cri, com o chato, achando que é a coisa mais natural. Cada um aqui tem um pé de barro, sabe onde você falha. Cada um aqui tem um pecado contra o qual luta todos os dias. Pode ser que o meu pecado te incomode muito, mas o seu pode incomodar outra pessoa. Então você não é melhor do que eu. Você não é melhor do que eu. E você é o melhor lugar para ser tratado. Igreja é lugar de cura, é bênção do Senhor. Basta com essas pessoas agora que se levantam para só colocar o dedo contra a igreja e acusar a igreja. Lembra que lá em Apocalipse a igreja estava um caos, mas João viu o anjo da igreja andando no meio dela. Era como que um recado: João, não dê uma de justiceiro muito não, porque a igreja tem dono e o dono não é você, é Jesus Cristo. Está o caos aí, mas ele continua andando no meio dela, ele continua cuidando dela, ele vai fazer com que o seu remanescente fique firme até o fim. Igreja é o melhor lugar do mundo. Você já parou para agradecer a Deus pela sua igreja? Você já parou para agradecer a Deus pelo seu pastor? Pelo pastor daqui, ou você que nos visita, pelo pastor da tua igreja? Já parou para agradecer pelos irmãos que servem aqui, que quem sabe não são tão bons quanto você, mas são aqueles que estão se dispondo a fazer o que quem sabe você não está disposto a fazer? E aí você poderia chegar com jeito, com a educação, e colocar-se à disposição. Transformar murmuração, reclamação, que só acrescenta dores, em ações. Já parou para olhar para essas pessoas que te incomodam tanto com um olhar diferente? Olhar da graça. Porque
Relacionamento é via de mão dupla. Você se irrita com alguém, mas eu tenho certeza que tem alguém que se irrita com você. Então, elas por elas. Está empatado o jogo. Imagine se Deus olhasse para nós com o mesmo olhar que nós olhamos para as pessoas. Só tinha pós-cinza aqui hoje à noite. Meus irmãos, igreja é lugar de cura, e a nossa igreja é lugar de cura. E aqui eu quero só encerrar trazendo algumas lições. Primeira delas, cada um deve ter a consciência cativa a Jesus, a fim de ter a sua vida sempre examinada pelo Espírito Santo de Deus. Isso aí você pode tirar lá do verso 28. Submeta sua consciência a Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus vai tratar a sua consciência, examinar, corrigir, e vai melhorar você. Mas submeta a sua consciência. Você deve julgar a si mesmo, não o outro. Segunda lição: cada um deve ter a sua liberdade limitada pelo amor ao próximo, a fim de não ferir-lhe a consciência. Está no verso 29. A sua liberdade é para ser vivida, mas o que freia a sua liberdade e a minha liberdade é o amor ao próximo. Paulo vai falar isso aos romanos. Se você sabe que pode fazer alguma coisa, mas sabe que aquilo que você vai fazer pode ferir a consciência do seu irmão, Paulo diz: pare, por amor a ele não faça, ainda que em si mesmo isso não seja pecado. A minha liberdade é freada pelo amor cristão. A sua liberdade é freada pelo amor cristão. E assim ninguém vai ferir a consciência do outro. A terceira verdade: cada um deve entender que as suas ações podem curar ou adoecer a si mesmo ou ao próximo. Está lá no verso 30. Cada um de nós aqui deve entender que as nossas ações têm poder de curar ou de matar o outro. Já parou para pensar nisso? Então tudo que você falar, tudo que eu falar, tudo que nós fizermos tem que ser tão pesado, tão medido, em balança de precisão, a fim de que nem com boa vontade eu possa passar por cima de você, mesmo tendo boa vontade. As minhas ações precisam ser feitas, as minhas palavras, para curar. E se porventura, mesmo querendo acertar, você feriu alguém, vá lá e peça perdão. Seja um pouco mais tolerante. Há pessoas que são mais irritáveis e irritadoras também. Tem que ter paciência, não pode dar de bate pronto, não. Conta até 10, exercita a longanimidade, porque tudo aquilo que a gente falar ou fizer pode matar alguém ou pode curar aquela pessoa que quem sabe é tão ranzinza, daquele jeito, porque é uma pessoa adoecida. A quarta lição: cada um deve reconhecer que a verdadeira cura emocional acontece quando se assume a própria indignidade. A causa da morte de Jesus foram os nossos pecados. Não esqueça disso. Jesus morreu pelos seus pecados. Portanto, reconheça a sua indignidade. E só há cura emocional a partir do reconhecimento de que nós não somos merecedores de coisa nenhuma. Só a verdadeira cura interior a partir do arrependimento, do reconhecimento que a graça do Senhor é que precisa ser dispensada sobre nós. Quando nós reconhecemos os nossos próprios males, nós estamos num processo de cura emocional. Por fim, meus irmãos, cada um deve entender que a correção ou a disciplina muitas vezes é parte do nosso tratamento. Isto ocorre para que as nossas feridas não sejam escondidas. Aqui é lugar de cura, o que não significa dizer que aqui não vai haver disciplina, correção, palavra dura.
tenho certeza de que as minhas palavras estão sendo ouvidas de forma diferente aqui. Alguns estão vibrando ali dentro, outros estão ficando até com raiva de mim. Acontece. Eu já ouvi alguém dizer: suas palavras foram muito radicais. Bom, eu falei baseado na palavra, mas a impressão é baseada naquilo que a pessoa também está vivendo. Algumas vezes as palavras são radicais demais, porque ela começa a ser uma carapuça que vai sendo colocada na cabeça de alguém, e as pessoas se sentem incomodadas. Não é a intenção. Mas se a carapuça servir, aceite a disciplina. O Senhor fere e o Senhor cura, diz a palavra de Deus. É melhor do que camuflar a sua ferida. É melhor do que fingir que não há uma enfermidade, um pecado que precisa ser tratado. Correção e disciplina são partes do tratamento do Senhor. Nós cremos que a Igreja de Cristo é lugar de cura. Nós louvamos a Deus porque aqui o Senhor nos tem abençoado, porque aqui nós temos sido confrontados, porque aqui nós temos sido irritados, quem sabe, para provar a nossa verdade. O apóstolo Paulo diz assim: é muito bom que haja divisão no meio de vocês, para nós sabermos quem são os eleitos. Então dê graças a Deus. Eu sei que é difícil, por aquele irmão que te irritou, porque quem sabe isso está revelando quem você é para você mesmo e está te dando a chance de fazer um ajuste de rota agora. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar. Feche os seus olhos. Depois nós vamos declarar a nossa profissão de fé através do credo dos apóstolos. Senhor, agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a corrigir em nós aquilo que precisa ser alterado, mudado. Que o Senhor toque na ferida, assim como um cirurgião que vai ali, que mexe e sangra e dói, mas é preciso que tudo isso seja feito para que a sujeira, as impurezas, as bactérias sejam tiradas, e aí um verdadeiro processo de cicatrização aconteça. Tenha compaixão de nós, de todos nós, daqui de cima até os irmãos lá embaixo, todos nós, todos, porque somos pecadores e merecedores da tua graça, e recebemos essa palavra com gratidão no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar recitando o credo apostólico. Depois vamos receber a bênção do Senhor. Vamos lá todos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, sobre toda a nossa igreja, sobre o corpo de Cristo na face da terra, sobre todo aquele que espera a volta do Senhor, hoje e sempre.